Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos aqui em mais uma live. Estamos aqui retornando às lives do Senhor para falar com você, para levar uma mensagem de paz, de esperança, orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você puder, já entra aí, já vai compartilhando aí. Eu não avisei nada a ninguém, mas o Espírito Santo falou, né, que chegou o momento de voltarmos às nossas lives. Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra de Deus preparada para você. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo Felipe, boa noite, Felipe, Deus abençoe. Se puder, vai compartilhando essa live aí. Compartilha essa live com alguém, coloca aí no grupo Desapego, joga pra rolo, coloca alguns grupos aí, coloca algumas páginas no Facebook. Amém? Deixa eu ver aqui se eu posso chamar algumas pessoas para estar comigo nessa noite. Louvado seja Deus. Se puder, esteja aí comigo nessa noite. Vamos adorar esse Deus nessa noite, amém? Hoje eu quero falar de um tema muito especial, um tema que para muitos, né, algumas pessoas não acreditam, mas era um tema muito comum diante do povo cristão. Eu quero falar com você nessa noite, amém? Na verdade, nós vamos começar uma campanha de ensinamento, uma campanha de entendimento. Todos os dias, às 11 horas da noite, eu estarei aqui essa semana ministrando algo para a sua vida. Então, se você puder, entra aí, convida um amigo, convida uma amiga. Eu vou orar por você. Eu vou profetizar na sua vida. Nós estamos ali na rua Sapucaí, número 415, loja A. Amém? (415) loja A. Deixa eu chamar uma pessoal aqui, convidá-los para estar comigo. Então, você puder, já entra, compartilha essa live e vamos nos aprofundar na palavra do Eterno. Domingo agora nós começamos uma série de mensagens falando sobre paternidade. Quem é seu pai? Quem você é? Qual é a sua origem? E quando você identifica a sua identidade, você automaticamente começa a entender o seu propósito. Porque aquilo que você não entende, você não desfruta. A palavra do Senhor vai dizer que o semeador saiu a semear e uma semente caiu numa terra onde
não houve entendimento. O maligno veio e roubou a semente. Ou seja, aquilo que você não entende, o maligno ele tem autoridade para roubar aquilo que é seu e você não vive isso. Então, já chamei bastante gente aqui. Já chamei bastante gente. Então eu convido a vocês nessa noite a estarem aí conosco. Eu quero falar um pouco. O tema nessa noite eu quero falar sobre anjos. Eu estava no meu devocional hoje e o Senhor falou ao meu coração: fale de anjos. Fale de anjos, porque no tempo dos apóstolos, irmão, o agir, né, dos anjos, ele era natural. E pela falta da compreensão de muitas pessoas, nós hoje não desfrutamos daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós desfrutarmos, que é o agir dos anjos ao nosso favor. Aleluia. E é interessante que eu quero relatar algo. Eu estou lendo um livro de Atos dos Apóstolos. Pastor Ronald, Deus abençoe. Shalom, meu amigo. Elaine, Deus abençoe, Elaine. Luciene, Deus abençoe. Quem puder compartilhar essa live, irmãos, compartilha aí com alguém. Eu creio que nós no final eu vou fazer uma oração, a oração de cura. No final eu vou fazer uma oração para que Deus possa te curar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para que você pegue o seu copo com água, né? E eu vou ministrar cura sobre a sua vida. Vou ministrar cura sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu creio que o Pai, Ele lhe dará nessa noite algo que você tanto espera, algo que você tanto almeja. Então, irmãos e irmãs, nessa noite que estão comigo, eu quero falar a respeito de algo sobrenatural que acontece no mundo espiritual. Algo que está disponível a cada um de nós. E a Bíblia vai nos dar vários exemplos, né? Vários exemplos em relação a anjos que militam a nosso favor. Anjos que o Senhor ele liberou, aleluia, para que nós possamos guerrear, para que nós possamos enfrentar situações difíceis, para que nós possamos vencê-las, todas essas situações difíceis. Amém? Então, nessa noite eu quero falar a respeito disso. Nessa noite eu quero falar a respeito daquilo que o Senhor disponibilizou para a igreja, disponibilizou para os filhos e principalmente disponibilizou para quem tem fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia, irmãos, ele é um livro profético. Ele nos ensina a viver o profético. E nós estamos hoje vivendo um momento de pandemia. Nós estamos vivendo um momento onde um vírus que foi lançado está atingindo a maioria da população, não só brasileira, mas mundialmente falando. Onde tem alguns lugares que o vírus veio, devastou e depois, né, ele está voltando e está tendo um novo início de devastação. Então, nesse momento, irmãos, não tem como nós nos apegarmos à fé. Não tem como você dizer que eu não acredito em Deus, eu não preciso de Deus. Irmãos e irmãs, nesse exato momento, todos nós precisamos de algo sobrenatural. Todos nós precisamos do agir de Deus em nossa vida. Todos nós estamos precisando
Porque nesse momento de pandemia, só o Senhor pode nos guardar, só o Senhor pode nos proteger, só o Senhor pode fazer algo em nosso favor. Então, assim, nessa noite eu quero ministrar algo na sua vida, nessa noite eu quero ministrar algo para a sua casa, eu quero ministrar esse sobrenatural, eu quero lhe incentivar a você buscar o sobrenatural, né? Hoje nós estamos vendo aí que nem a própria medicina, um homem, né, se titulado médico, que estudou anos após anos, mais de 7 anos de estudo, e não está lidando, não está conseguindo lidar com essa pandemia. Então, eu creio que no momento de deserto, Deus levanta homens de sabedoria, homens de fé, homens tementes ao Senhor. A Bíblia fala o seguinte, que os segredos do Senhor são revelados para aqueles que o temem, né? Ou a sabedoria do Senhor é para a sabedoria do Senhor para aqueles que temem ao Senhor, né? Então Deus dá sabedoria e nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nesse momento onde a humanidade ela está passando um terrível, né? Um terrível processo. Eu creio que a única coisa que nos resta, irmão, é a fé. Então, só que a Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta. E o que significa isso, pastor? Significa que essa fé que você tem, ela precisa de ação. A fé, ela precisa que você haja, que você estabeleça, que você profetize, que você use a fé. A fé não está aí para você dizer, eu tenho fé. Não, pelo contrário. A fé, ela tem que ser ativada. A fé, ela tem que ser operada. A fé, ela tem que ser ministrada. E nada mais do que nesse momento de dificuldade, nesse momento de deserto, onde pessoas, né, eu ministrei algo a respeito de algumas pessoas na minha igreja, onde eles passavam o tempo inteiro trabalhando, dizendo que não poderia parar de trabalhar, dizendo que não tinha tempo para a igreja, dizendo que não tinha tempo para a obra. E agora nesse período de quarentena, irmãos, o trabalho dele parou, o trabalho dela parou. E quem está sustentando? Quem não está deixando faltar nada na casa dele e na casa dela? Quem é a família que está sendo totalmente sustentada pelo Senhor? Essa família que algum tempo atrás dizia que não tinha tempo para o Senhor. Então, nesse momento, nós estamos vendo que aquilo que era desculpa para você, na verdade, era uma falta de prioridade, né? Nós temos que priorizar. Primeiramente, a Bíblia fala, né? Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando você prioriza o Senhor também ele tem o amor, o prazer e a satisfação de priorizar você. Na verdade, o Senhor ele nunca deixou de priorizar você. É por isso que ele abriu mão do seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Por quê? Para que Deus ele venha demonstrar o amor que ele tem para a humanidade. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não teve nenhum amor comparado ao amor de Deus para com a sua vida. Não tem nada aqui nessa terra que se compare. Você que possa dizer, mas minha mãe me ama, meu pai me ama. Ei, querido, eu quero falar algo para você. Não há amor nessa terra comparado ao amor de Deus para nossas vidas. Boa noite, pastor Délio, Deus abençoe, grande homem de Deus. Pastor Délio está aí também ouvindo, está junto aí comigo nessa live. Então, eu quero falar um pouco, eu quero que você abra a sua Bíblia, né, em Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu quero ministrar essa palavra com você nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Foi? Atos dos Apóstolos, capítulo 11,
nós vamos estar ministrando essa palavra do Senhor para com você. Aleluia. Você já aí compartilhou essa palavra com alguém, irmãos? Você já compartilhou essa live, né? Nós estamos aí pedindo que você possa compartilhar essa live, né? Foi algo que eu não planejei, mas o Senhor ele ministrou no meu coração que eu precisava orar, né, juntamente com vocês, que eu precisava orar com a igreja, eu precisava orar com pessoas, porque nesse momento existe pessoas, né, que estão precisando de oração, né? Então eu quero orar com você, eu quero ministrar uma palavra de Deus com você nessa noite, amém? Nós estamos aí chegando já ao horário de meia-noite, né? É um horário que eu costumo orar, mas eu não quero orar sozinho, eu quero orar com você, amém? Então abra comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Glória ao Senhor. Estou aqui compartilhando aqui essa live com pessoas que precisam, né? Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos. Estou aí com o meu amigo, quem está aí. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 11. Vou falar um pouco sobre aquilo. Rafa Cristina. Deus abençoe. Rafa Cristina. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Rafa Cristina. Amém. Você está aí, irmão? Você pode aí compartilhar essa palavra do Senhor nessa noite? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer só mais um compartilhamento aqui e nós já vamos entrar para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Luana Amor enviou uma solicitação. Não, quero que vocês compartilhem. Quem puder aí, compartilha essa live, vai, povo. Isso, já tem pessoas compartilhando, já tem pessoas entrando. Rafa Cristina. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu já compartilhei aqui. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se dá para compartilhar com mais pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Amém? Vamos falar um pouco sobre anjos do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Amém. Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Já compartilhei aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se dá para compartilhar com mais pessoas. Tá, eu já consegui o que queria. Deixa eu ver o Facebook. Então vamos lá, povo. Júlio Moreira, Deus abençoe. Júlio, tem um povo aí entrando, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. O povo está entrando devagarzinho. Júlio Moreira, Deus abençoe. Júlio, se puder compartilhar essa live aí, em nome de Jesus, vamos estar adorando o Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos estar ministrando aqui. Tem como título, né?
tem como título: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado em Sinédrio. Amém? Na verdade, o que eu quero ministrar hoje é o Atos 12. Atos 12. 11 fala sobre o Sinédrio, né? E o 12 fala sobre o poder dos anjos. Amém? Então vamos lá, povo de Deus. Estou esperando o povo chegar porque eu não avisei. E muita gente gosta de acompanhar as lives, amém? Vamos lá. Atos 12. Atos 12, capítulo 12, né? Eita Jesus, obrigado, Pai. Diz aqui a palavra do Senhor, Atos 12, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, os despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe nas mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança-te as coisas à tua capa e ergue-me, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha que maravilha, gente. Essa passagem é muito linda. Fala a respeito de Pedro, que Pedro ele estava pregando a palavra do Senhor, e esse acontecimento foi logo após quando Pedro ele foi em Antioquia, né? E foi pregar os evangelhos para algumas pessoas. Louvado seja Deus. E ali o Herodes, ele ficou muito furioso. Ficou furioso em relação ao que estava acontecendo. Mandou prender Pedro. E interessante que Pedro já estava praticamente condenado. Herodes iria matar Pedro. Só que isso me chama a atenção, algo muito interessante, que por mais que o Pedro estivesse passando por diversidade, passando por luta, a Bíblia vai nos relatar que a igreja orava por Pedro. E aqui eu já quero ressaltar algo interessante, que independente daquilo que você esteja passando, se tiver uma igreja orando por você, aleluia, se tiver uma igreja orando pela sua vida, pode ter certeza que cadeias serão quebradas, prisões serão abertas, o sobrenatural acontece na sua vida. E aqui vai uma mensagem para os desigrejados, dizendo que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, né? Nós estamos vendo uma geração aí, que essa geração, né, uma geração que não gosta de submeter a ninguém, né? E se Deus deixou a igreja na terra, se Deus deixou a liderança, é para que realmente você possa aprender algo, né, com essa liderança. E aqui interessante que a Bíblia fala, né, que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então aqui já vai algo interessante.
Deus, ele ouve a oração de um filho. Deus, ele ouve a oração aonde há 2 ou 3 reunidos, mas Deus também, né, e principalmente, né, ouve a oração da igreja. Quando a igreja ora, cadeias são quebradas. Quando a igreja ora, pessoas são libertas. Quando a igreja ora, pessoas são curadas. Quando a igreja ora, pessoas são transformadas. E eu já quero ministrar algo ao teu respeito. Aleluia, eu quero colocar aqui como igreja. Eu quero colocar aqui que não só eu que vou estar orando por você, mas toda a igreja ao qual o Senhor me colocou para estar liderando, para estar cuidando da noiva de Cristo. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Fabiane Silva, eu quero orar por você. Rafa Cristina, eu quero orar por você. Júlio Moreira, eu quero orar pela sua vida, louvado seja Deus. Elaine Pinheiro, eu quero orar por você. Pastor Ronald, já tem orado bastante. Luciene, eu quero orar por você. Felipe, estou orando por você, orando pela sua mãe, Aline, pelo seu irmão. Eu quero orar por toda a sua família em nome de Jesus. Pode ter certeza, irmãos. A oração para o meu sobrinho Wesley Soares. Amém, Fabiane. Vamos estar orando pelo teu sobrinho em nome de Jesus. Amém. Se puder, compartilha essa live com ele, compartilha com alguém que possa levar essa palavra, né, para ele. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor, ela edifica a nossa fé. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra do Senhor, ela nos guarda. Então nessa noite eu quero declarar para você que há uma palavra de Deus liberada para a sua vida. É uma palavra de Deus liberada para a vida do Wesley, em nome de Jesus. Amém? Então aqui, logo no versículo 5, o Senhor vem ressaltar para nós, né, aonde a igreja de Deus, a igreja de Cristo, quando ela ora, o sobrenatural acontece. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, o que você pode pedir? Peça para que uma igreja ore por você. Peça para que a igreja, né, ore pela sua vida, ore pela sua casa. Peça para a igreja cobrir você de oração. Peça para a igreja, eu costumo dizer que quando uma pessoa ela está membrada a uma igreja, ela está ali aliada ou está com aliança a uma igreja, automaticamente ela está debaixo de uma cobertura espiritual. Isso é importante. No mundo espiritual, você ter uma cobertura espiritual, você ter alguém que ore por você, você ter alguém que busque, né, pela sua vida, você ter alguém que compre a sua briga no mundo espiritual, você tem alguém que tenha já habilidades espirituais para vencer as guerras que você muitas das vezes está aí anos após ano, entra e sai ano e você não consegue vencer. Mas quando você está com aliança com uma igreja, eu tenho a certeza e a convicção que o milagre ele há de acontecer na minha e na sua vida. Então, nessa noite eu quero declarar, né, eu quero dar passos para que você possa viver no sobrenatural. E do primeiro passo é que você tenha uma igreja orando por você. E aqui a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Herodes, né, e ele estava já para fazer comparecer nessa mesma noite Pedro, né? Ele estava para comparecer na mesma noite, ia pedir Pedro para estar comparecendo à frente dele, e Herodes ia fazer igual fez com Jesus, né? Levar Pedro à multidão para que Pedro possa ser julgado e assim crucificado. Porém, Pedro, irmão, estava dormindo entre os soldados, né? A Bíblia vai nos dizer em outras traduções que existia uma corrente, Pedro estava acorrentado. Pedro estava, existia 2 guardas aonde estavam tomando conta, né, ali de Pedro. E ali interessante que Pedro estava dormindo, né? Então eu tenho a certeza que Pedro, quando você dorme, quando você tem paz, tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não têm paz para dormir, sabe? Então eu quero declarar nessa noite que há uma paz que excede todo o entendimento para te guardar, em nome de Jesus. E aqui Pedro ali dormindo, né, entre os 2 soldados, diz a palavra do Senhor no versículo 7, que sobreveio o anjo do Senhor
e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, Pedro ele estava acorrentado, né? Existia uma corrente nas mãos de Pedro. E ali, quando o anjo tocou nas correntes, as correntes elas se quebraram, as correntes elas se arrebentaram. Querido, eu quero falar algo para você nessa noite. Amém? Os anjos estão aqui na terra para nos proteger. A Bíblia vai dizer, se você quiser me acompanhar, em Hebreus capítulo 1, versículo 4. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Louvado seja o Eterno nessa noite. Diz assim a palavra. Aqui, ó. Mas tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou, mais excelente o nome do que eles. Versículo 3 está aqui, ó. O qual o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à majestade das suas alturas, e feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente o nome do que eles. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 14 diz assim, ó: e não porventura, não são porventura todos eles espíritos ministradores. A primeira característica de anjos são espíritos ministradores. Aleluia! Eles ministram ao nosso favor. São ministros, né? A segunda característica de anjos, eles são enviados para servir. Querido, existe um anjo disponível para você, para te servir. Te servir porque você é bonito, te servir porque você é diferente, não. Te servir porque você é filho. Aleluia, você assumiu a identidade de filho, você assumiu a identidade de herdeiro. Então, quando você assume a identidade de filho, quando você assume a identidade de herdeiro, o Senhor Jesus nos céus, ele já libera anjos, ele já libera milícias de anjos ao teu favor, libera anjos para que possa, primeiramente, ministrar em sua vida. Segundo, para que ele foi enviado para servir a você. Diz a palavra, servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Querido, Deus, ele nos forneceu, né? Ele nos presenteou. Isso é a palavra, né? Porque você tem um anjo para te guardar, um anjo para te ajudar, um anjo para ministrar na sua vida. Aleluia. E nesse momento, quando a igreja começou a clamar, esse anjo ele foi ministrar Pedro. Falou: ei, o que o anjo faz, pastor? Muitas das vezes o Senhor libera anjo para te alertar, libera anjo para te livrar. Está aqui, irmãos. Essa passagem interessante que fala que o anjo tocou em Pedro. Existem anjos que Deus libera para te despertar. Você às vezes está dormindo, está num sono espiritual, você não consegue enxergar, que você está sonolento, o mundo espiritual não para, irmãos. Nesse período de pandemia nós estamos vendo aí, por mais que as igrejas algumas estão fechadas, outras estão fazendo lives, outras estão paradas, tem igrejas fechadas, né? Mas existe, irmãos, no mundo espiritual, as batalhas não pararam de ser travadas, né? Nós vemos aí alguns centros espíritas, nós estamos vendo aí homens que gostam de fazer o mal, como feiticeiros, como satanistas, né? E eles estão sempre armando algo para destruir a família, eles estão sempre armando algo para destruir os lares, destruir casamento. Então isso é importante você entender que o mundo espiritual, ou melhor, a batalha espiritual, ela não cessou.
Às vezes você está aí, eu não estou indo para a igreja, eu não estou fazendo os meus afazeres dentro da igreja. Querido, você não pode estar dentro da igreja, mas aquilo que você fazia dentro da igreja, você pode fazer dentro da sua casa. Se você orava, intercedia por alguém, você pode orar, interceder por alguém dentro da sua casa. Se você cuidava de alguém, você pode cuidar dessa pessoa dentro da sua casa, através de uma live, através de uma palavra, através de um áudio. Querido, a batalha não cessou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero declarar para você que Deus vai enviar anjos. Aleluia, Deus vai enviar anjos para te despertar. Deus vai enviar anjos para tirar a venda dos seus olhos. Deus vai enviar anjos para mandar você levantar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu não quero que você entenda que eu estou te incentivando a idolatrar anjo. Pelo contrário, querido. Anjos não foi feito para ser idolatrado. Existem religiões que idolatram anjos. Coloca aí anjo Gabriel, Miguel. Querido, anjos estão aqui na terra para nos servir. Aleluia. Eu posso até conjecturar, né? Eu falar, anjos estão aqui na terra para que eles, tanto eles como nós, juntos podemos adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer em Isaías, aonde o qual Isaías teve uma visão e ele olhava, né? E existia serafins, né, e querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Querido, eu quero declarar que toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque existem homens e mulheres que estão dando a glória, a honra ao Senhor. Existem homens e mulheres que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Existem homens e mulheres que reconhecem que só um Deus a adorar, que só há um único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Aleluia. A Ele seja dado a honra e o louvor. Então essa palavra aqui é interessante, que o anjo ele foi e despertou Pedro. Ele tocou nas cadeias, né, nas correntes que estava aprisionando Pedro. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que o anjo disse: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Né? Capa aqui simboliza a autoridade, querido. Meu Deus, Deus está falando algo ao nosso coração nessa noite. Eu quero declarar que o anjo que o Senhor enviar para a sua vida, ele vai fazer com que você receba ou volte a utilizar da capa. O que significa essa capa? A capa significa autoridade. Oh, meu Deus. Querido, eu quero falar algo para você. Deus, ele te deu autoridade. Deus, ele delegou algo para a sua vida. Deus, ele te deu autoridade. A autoridade é: ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizar todo aquele que crê no Senhor. No nome do Senhor Jesus, vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos, tocarão nos enfermos e os enfermos serão curados. Em nome de Jesus, falarão em novas línguas. Tudo isso faz parte da autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Então, o anjo do Senhor, ele vai ser liberado para você, para que você possa assumir ou reassumir a autoridade que Deus lhe deu na cruz do Calvário. Amém? Então, nessa noite, nós estamos falando sobre anjos, nós estamos falando sobre o sobrenatural de Deus disponível para mim e para você. Amém? Aleluia. E aqui ele falou, né, a respeito: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Ou seja, Pedro, no momento que o anjo estava ali ministrando, no momento que o anjo estava ali fazendo o que tinha que ser feito, no momento que o anjo estava ali
ministrando, vamos colocar assim, tirando Pedro de uma prisão. Pedro, no início, ele não entendia, ele não sabia se era real, se era uma visão, né? Ele estava ali meio que na dúvida. Só que interessante que a dúvida não paralisou Pedro. Querido, eu quero falar para você, a dúvida não pode te paralisar. Não é porque pessoas estão usando, falando ou utilizando da unção de Deus de uma forma errada que eu não vou falar mais da unção, né? Não é porque pessoas estão até curando pessoas em nome de Deus, mas da forma errada, não é porque estão fazendo errado, eu vou deixar de falar do amor de Cristo, do amor do Deus que cura. Não é por causa de uma pessoa que está aí pegando aí, vendendo semente de feijão a R$1.000 dizendo que cura, que eu vou deixar de falar daquilo. Irmãos, se ele falou errado ou não, isso aí é problema dele, mas eu quero declarar para você, existe uma Bíblia, existe um sobrenatural, existe promessa de Deus a se cumprir na sua vida, existe promessa de Deus que você ainda não está vivendo por causa da dúvida. A dúvida paralisou você, a dúvida fez com que você entrasse numa caverna e não saísse. Elias, ele duvidou do Senhor, ele teve fé para que o fogo possa descer, mas duvidou do Senhor. No momento onde Jezabel declarou que ia arrancar a cabeça dele, ele teve medo. Querido, em nome de Jesus, aquele que está na presença do Senhor não pode viver debaixo de medo, não pode viver debaixo de dúvida. Querido, se Deus manda você fazer, faça. Se Deus manda você ir à frente, vá. Deus, ele nunca vai mandar você recuar, porque o nosso Deus é um Deus de avanço, o nosso Deus é um Deus de crescimento, o nosso Deus é um Deus de transformação, desse mover apostólico ao qual nós estamos ministrando aqui. Por quê? Eu estou falando sobre anjos, porque isso era algo natural, querido. Viver anjos, andar com anjos, anjos fazendo milagres, anjos libertando, anjos despertando, anjos fazendo o sobrenatural acontecer. De que forma, pastor? Aonde Pedro estava ali, irmãos, estava várias guardas tomando conta de Pedro, e o anjo fez com que Pedro passasse pelaquela guarda. O anjo fez com que a prisão aonde Pedro estava se abrisse. Querido, em nome de Jesus, eu quero falar para você: tome posse daquilo que Deus liberou para a sua vida. Se Deus liberou um anjo para te guardar, se Deus liberou um anjo para te ajudar, querido, não tenha dúvida. Querido, não tenha dúvida. Assim como Pedro, ele teve dúvida. Pedro falou assim: será que isso é uma visão? Querido, aquilo que o anjo faz, o âmbito de atuação do anjo é de algo sobrenatural. Você muitas das vezes não vai entender, e pelo fato de muitas pessoas não entender o agir do sobrenatural, o agir dos anjos de Deus ao nosso favor, ao nosso respeito, você duvida, você coloca incredulidade, você acha que isso é uma meninice, você acha que isso é uma invenção. Não é invenção, querido, é algo sobrenatural. Então não é porque pessoas falam ou agem de uma forma errada que você vai deixar de crer. Eu estou aqui trazendo algo, eu estou fundamentando a sua fé, estou trazendo algo para que você possa reviver isso, para que você possa tomar posse daquilo que é seu por direito. Se você é filho, você tem direito ao qual os anjos do Senhor, não é anjo seu, mas é os anjos do Senhor, eles estão aqui na terra para servir a você, para servir a você. Em que sentido? Do que você falar assim: o anjo agora é meu escravo? Não, eles estão aqui para te servir, eles estão aqui para reposicionar você ao chamado de Deus para a sua vida. Os anjos do Senhor estão aqui na terra para te ajudar a te reposicionar, para que você possa viver o chamado de Deus aqui na terra. E os anjos do Senhor estão aqui na terra para te ajudar a que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Então, eu quero que você entenda, querido, que o Senhor, nessa noite, Ele conta com você. Ele conta com a sua dedicação, Ele conta com a sua fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Deus conta com a sua fé. Só que a fé, a fé ela não se explica, a fé ela se vive.
A fé ela não se explica. Muitas pessoas pedem explicação. Pô, pastor, o senhor está falando de anjo. Querido, está aqui na Bíblia. Se está na Bíblia, eu tomo posse. Amém? Estamos aqui orando aqui. Rosângela Ribeiro, minha grande amiga e professora também, que me ensina, que tem me ajudado bastante na minha faculdade. Louvado seja Deus, né? E existem pessoas, irmãos, aqui na terra que Deus coloca como anjos. Eu vejo, por exemplo, Rosângela como um anjo na minha vida, ao qual eu estava com uma dificuldade tremenda na faculdade. Deus foi lá e tocou no coração dela e ela tem me abençoado poderosamente. E eu vou estar orando sim pela vida do Arthur, né? Pela vida dele, em nome de Jesus. Vou estar orando pela vida dele, pela recuperação, pelo estado emocional, para que nada e nem ninguém possa atrapalhar os planos de Deus na vida do Arthur. E eu quero já profetizar que o Senhor vai liberar um anjo para cuidar do Arthur. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor está liberando anjos para cuidar do coraçãozinho do Arthur, da mente do Arthur, para cuidar do presente e cuidar do futuro do Arthur. Em nome de Jesus, assim eu creio e profetizo. Amém? Então, voltando aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele já tinha todas as experiências, né? Não faz, vou ficar emocionado. Amém. Não, é de todo o meu coração, Rosângela, de todo o meu coração mesmo. Você sabe muito bem disso, né? Você sabe que você chegou num momento que eu estava perdido e você, com todo amor e carinho, me ajudou, tem me ajudado, e eu creio que da forma que eu possa retribuir é orando e colocando o Arthur nas mãos do Senhor, colocando o Arthur sempre nas minhas orações. Amém? Graça e paz, Cláudio. Deus abençoe, meu amigo. Saudade de você, Cláudio. Então, Pedro aqui, irmãos, ele estava preso, né? O Senhor liberou um anjo para ele e ele passou pelos guardas, né? E, como falei, ele teve dúvida, mas ele obedeceu. Querido, a dúvida não é para te paralisar, querido. A dúvida é normal do ser humano, mas você não pode recuar. Tá com dúvida? Será que é anjo? Será que não é? Será que é bênção de Deus? Será que não é? Obedeça. Vá em frente. Parte para cima. Senhor, estou seguindo. É para me fazer? É para eu terminar? Senhor, eu não tenho condições de fazer. Envia os teus anjos para abrir as portas, querido. Por isso que falo que, né, que algumas pessoas falam assim, o anjo, ele abre as portas. Querido, o anjo do Senhor aqui, ele abriu a porta onde Pedro estava aprisionado. Então Deus, ele envia anjos para abrir a porta para você. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus, nesse exato momento, está enviando anjos para abrir a porta daquilo que se fechou à tua frente. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está enviando anjos para abrir portas para você. Portas de escape, portas de sobrenatural, portas de cura, portas de milagre para você. Porque aqui foi um milagre. Aqui foi algo sobrenatural. Até o apóstolo Pedro, irmãos, teve dúvida. Querido, se o apóstolo Pedro teve dúvida, imagine eu e você. Às vezes a gente duvida sim, isso é natural. Só que a dúvida não é para nos afastar do sobrenatural de Deus. A dúvida não é, pelo contrário, é para nos aproximarmos mais de mais. Senhor, agora eu tenho dúvida, mas eu tenho a certeza que é o Senhor. E aí o milagre acontece. Então é isso que eu quero passar para vocês, né? E aí passaram a primeira e a segunda e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A qual lhes abriu por si mesma. Louvado seja Deus. A qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa maravilhosa, Nildeia. Depois que Pedro passou por tudo aquilo, ele diz assim, aleluia. Agora sei
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo do judeu esperava. O Senhor enviou um anjo para livrar Pedro das mãos de Herodes e do povo judeu, porque o povo judeu estava preparado para crucificar, ou para apedrejar, ou para matar Pedro. Se juntou Herodes e o povo judeu para matar Pedro. Só que Deus enviou o anjo do Senhor para livrar da morte. Então, olha que interessante aqui, irmãos. Então, primeiro, os anjos, eles estão aqui na terra para servir aos filhos de Deus. E a filho de Deus, né, você se institui filho de Deus, aquele que crê em Jesus, aquele que tem Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí sim você se torna um filho de Deus. Segundo, os anjos do Senhor, ele foi lá e arrancou cadeias. Aleluia! Arrancou cadeias. O anjo do Senhor arrancou cadeias, ou melhor, quebrou todas as prisões, todas as algemas que estavam nas mãos, né, e nos pés de Pedro. Depois os anjos do Senhor, ele fez com que Pedro passasse pela guarda, né, sem que a guarda acordasse, sem que a guarda percebesse que Pedro estava saindo da prisão. Depois, no momento ali da porta de ferro, a Bíblia ela é bem clara e ela coloca que era uma porta de ferro, né? E eu creio que essas portas antigas eram umas portas terríveis, fortes e grossas, e a porta se abriu, ou seja, um anjo do Senhor, irmãos, fez com que a porta se abrisse. Louvado seja Deus. Depois que a porta se abriu, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Pedro disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ou seja, o povo judeu estava preparado para causar ou para fazer o pior na vida de Pedro. E eu quero te perguntar, quem são as pessoas que estão se levantando para tentar fazer algo de pior para você? Quem são as pessoas que estão dando lugar ao diabo para tentar te afrontar, para tentar te ofender, para tentar te machucar, para tentar te oprimir? Quem são essas pessoas? Nessa noite eu quero ministrar, e aqui eu começo a minha oração, que o Senhor enviará um anjo para te livrar de todos os seus inimigos. Pastor, mas eu não tenho inimigo. Querido, todos nós temos um inimigo. Ou melhor, todos nós temos um inimigo em comum. Quem é esse inimigo? Satanás e seus demônios. A Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Se a pessoa veio para matar algo que eu tenho, ou melhor, se a pessoa vem para me matar, já se torna o meu inimigo. Se a pessoa vem para roubar algo que eu tenho, já é mais um inimigo. Se a pessoa vem para destruir aquilo que eu construí, ou destruir aquilo que o Senhor me deu, também é o meu inimigo. Então nessa noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Aleluia, Salmo 91. Deixa eu ler para você. Então, se você puder, nesse exato momento, eu quero incentivar, eu quero motivar você a usar a sua fé. Como, pastor? Eu quero que você pegue agora um copo com água. Pegue agora um copo com água. E eu vou abençoar essa água. Querido, isso aqui é fé. Isso aqui não é invenção. Isso aqui é fé. Eu poderia pegar um copo com suco, poderia pegar qualquer coisa. Mas quantas pessoas no passado, eu lembro muito do missionário R.R. Soares, que ele falava assim: prepare o seu copo com água. E existia muitas pessoas curadas instantaneamente. Muitas pessoas curadas. E eu quero declarar nessa noite que esse copo com água, eu vou orar, eu vou consagrar esse copo que você está na sua casa, está na sua aí no seu quarto, na sua casa.
e você vai dar para a pessoa que está enferma. E essa enfermidade não é só enfermidade física também, não, mas é enfermidade emocional. A pessoa que de repente está com depressão, a pessoa de repente está com uma crise de ansiedade, a pessoa está desequilibrada emocionalmente. Eu quero que você pegue esse copo com água. Eu vou abençoar esse copo com água e você vai dar para essa pessoa, você vai tomar. E eu creio que de uma forma sobrenatural, eu quero unir a minha fé com a sua fé e algo de sobrenatural vai acontecer em nome de Jesus, amém? Então vamos orar nessa noite. Nós já são 00:30, né? Pelo fato de eu ter entrado atrasado, tu já pegou o copo com água. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero orar com você a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Salmo 91 diz assim. Vamos orar nessa noite. Então, eu quero orar por você. Amém. Salmo 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Por tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, ó filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nessa noite eu quero abençoar, Pai amado, esse copo com água. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas passando por momentos difíceis, Senhor. Principalmente nesse período, Pai amado, de pandemia, nesse período, Senhor amado, de coronavírus, Senhor. Muitas famílias estão sendo afetadas, Senhor, emocionalmente. Muitas famílias estão sendo afetadas, Senhor, fisicamente. Pessoas, Senhor, sem atendimento, Senhor, aos seus médicos. Pessoas que não podem dar continuidade aos seus tratamentos, e pelo fato de não estar dando continuidade aos seus tratamentos, Pai, alguns tipos de enfermidades estão piorando, Senhor. Mas nessa noite eu quero exercer a fé, Pai. A fé, Pai, que está acima de tudo, Pai. A fé, Senhor, que ativa o sobrenatural. A fé, Senhor, que nesse exato momento está, Deus, sendo ativada. E eu quero abençoar esse copo com água agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, nesse exato momento, Pai, que o Senhor possa derramar uma unção poderosa, Senhor. Eu tomo, Pai amado, posse agora, Pai. Eu sugo a sua unção, Pai amado. Pai amado, não só eu, Pai, mas cada um agora nesse exato momento. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero trazer agora a tua unção que cura, Pai. A unção que despedaça o jugo, a unção, Pai, que protege, a unção, Pai amado, que liberta. Pai, assim como aqueles anjos, Senhor amado, que foi enviado para libertar Pedro da prisão. Eu quero declarar, Senhor amado, que essa unção, Pai, vai libertar pessoas, Senhor, da prisão, Senhor, da enfermidade, da prisão da depressão, da prisão, Senhor amado, do câncer, da
prisão, Senhor, das dores, Pai amado, físicas nos ossos, Senhor, das prisões emocionais, Senhor, dos traumas do passado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, no momento, Senhor, que teus filhos beber dessa água, Pai, pessoas, Pai amado, instantaneamente vão ser curadas, Pai amado, dores de cabeça vão sumir, Senhor, dores no corpo vão sumir, Senhor, Pai amado, pessoas nesse exato momento, câncer, eu quero declarar que nesse exato momento que a pessoa beber dessa água vai sumir, Pai amado, qualquer problema, Senhor, no sangue, diabetes, dores nas articulações, Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar nessa noite, Pai, que há uma unção liberada, em nome de Jesus, eu ministro agora a unção agora, em nome de Jesus, a todos os copos com água, eu ministro agora a unção. Receba da unção do Senhor e beba a sua água agora em nome de Jesus. Beba dessa água agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu destruo agora toda enfermidade. Eu destruo agora toda enfermidade na sua vida. Eu destruo agora toda enfermidade na sua casa. Eu destruo toda enfermidade na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você que bebeu a sua água. Você que de repente está passando por algum tipo de dor e essa dor passou, coloca aí agora, porque eu creio que pessoas agora foram curadas agora nesse exato momento, pessoas que estavam aflitas, pessoas que estavam angustiadas, nesse exato momento a angústia passou, a aflição passou, você que estava aí com um momento, estava com um peso no coração, você que estava com um peso, sabe, nas suas costas, eu creio que nesse exato momento, esse peso sumiu agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que estava com medo, esse medo estava te paralisando, medo de avançar, medo de prosperar, medo de conquistar. Nesse exato momento, esse medo sumiu, porque esse medo não era de Deus. Esse medo não era natural, era algo sobrenatural tentando te paralisar. Então, eu creio que essa live vai ficar gravada e eu creio que muitas pessoas vão estar vendo essa live durante o dia. Se você quiser passar para alguém, passe. Alguém que está enfermo, alguém que está num leito de hospital, passe, porque eu tenho a certeza que algo de sobrenatural vai acontecer na vida dessas pessoas. Amém? Então, eu vou começar essa série falando a respeito de anjos. Nós vimos aqui no Salmo 91, estava com este peso, pastor. Olha que benção, Fabi, falando que estava com peso e depois da oração sumiu o peso, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Fabi. Receba, nessa noite o anjo do Senhor. Angústia demais. Olha que benção. A angústia passou. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A angústia passou. Deus abençoe. Rosângela disse também amém. Olha que interessante. Olha como um poder da oração, irmãos. Olha como o poder da fé. Quando a fé ela é exercida, quando a fé é exercitada, o milagre acontece. Então nada mais é que nós exercitamos a fé que tem dentro de mim, dentro de você. Todos nós temos um tipo de fé, todos nós temos um nível de fé. Então quando você exercita a fé, o milagre acontece. Então tá aí a nossa irmã Fabi Pereira, estava angustiada, e depois da fé, depois da palavra, depois da oração, a angústia foi embora. Então, eu quero já declarar para vocês, em nome de Jesus, nessa semana nós vamos falar sobre anjos, Anjos que atuaram na vida dos apóstolos, anjos que atuaram na vida dos filhos de Deus. E como eu e você somos filhos de Deus, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai enviar anjos
para ministrar na sua vida. O Senhor vai enviar anjos, ou melhor, o Senhor está enviando anjos para te guardar, para abrir portas. O Senhor está enviando anjos para tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar o mal que está à sua frente, para que você possa enxergar pessoas que estão planejando um mal contra você, pessoas que estão tentando te enganar. Então quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor está enviando anjos para ministrar ao teu respeito. Amém? Deus abençoe você. Amanhã às 11 horas da noite nós estaremos aqui com mais uma campanha, com mais uma oração. Já esteja preparado, já esteja preparada. Amém? Que amanhã eu vou trazer algo muito forte. Algo que comecei a ler aqui e a gente lê, fala, declara, mas a gente não entende, né? Aqui eu vou explicar a respeito disso, né? No Salmo 91 diz assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Meu Deus do céu, que é isso? Amanhã esse assunto nós vamos estar ministrando para você em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fique na paz. Amanhã nós temos o nosso culto, né? Nosso culto ele vai estar sendo transmitido online. Eu quero já de antemão pedir perdão a vocês que nos acompanham online, porque nós estamos ainda resolvendo toda a área de mídia, né? Então o som ele fica dando eco. Então, mas nós já estamos resolvendo isso em nome de Jesus, amém? Então amanhã nós temos culto às 19h30 aqui na rua Sapucaí 415, Santa Cruz, amém? Todas as terças-feiras nós estamos ministrando, nós temos o culto específico para batalha espiritual. Nós vamos te ensinar, nós vamos ministrar, nós vamos crescer junto nessa área de batalha espiritual. Às quinta-feira é o culto da unção, é o culto da unção de Deus, é o culto do Espírito Santo, conhecendo mais do poder de Deus, conhecendo mais da fé em Deus, amém? E domingo é o culto da família, o culto de celebração. Estamos deitados assistindo a oração e estamos sentindo mais paz, amém? Olha que benção, Cláudio falando que está sentindo paz no coração, isso é muito importante. Amém? Eu creio que vocês vão terão sono reparador, sono de paz, em nome de Jesus. Eu quero declarar que tem pessoas que para dormir bem precisa de tomar remédio para dormir a noite toda. Eu quero profetizar que você não precisará tomar remédio para dormir, porque a paz que excede todo entendimento te guardará nessa noite em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, né? Estamos juntos amanhã. Às 11 horas aqui nessa live, prepara aí, e se tiver testemunho, coloca aí, irmãos, assim como a Fabi, ela teve testemunho que a angústia, passou a angústia, né? Coloca aí eu vou até tirar aqui um print aqui, para edificar a fé dos irmãos. Isso, tirei um print e vou estar colocando, amém? Então, se você recebeu a sua oração e algo saiu, né, caroço, dor, né, alguma coisa, coloca aí para a gente estar orando em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amanhã estamos de volta 11 horas da noite em nome de Jesus, amém? E nunca se esqueça, Deus ele está acima de tudo. Boa noite, graça e paz.